Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um filme que está tendo bastante repercussão, que é o filme O Poço, que está na plataforma de streaming Netflix. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. O filme O Poço, ele é um filme espanhol, ele entrou no catálogo da Netflix recentemente e tem tido uma repercussão muito forte pelo conteúdo que ele expõe ao longo da sua duração. Nesse filme a gente tem uma prisão vertical, uma prisão composta por vários andares, e em cada andar há 2 prisioneiros. No meio de cada patamar existe um buraco, e através desse buraco desce um elevador com comida. É uma quantidade enorme de comida, um verdadeiro banquete que a administração dessa prisão oferece para os internos. E quem está nos níveis mais altos pode comer à vontade, pode se esbaldar, e à medida que a plataforma vai descendo, a comida vai ficando cada vez mais escassa, até que aqueles que estão nos níveis mais baixos não conseguem comer nada, não chega mais nada, nem a sobra dos ossos fica para eles. E esse filme acaba tendo uma metáfora muito pungente sobre a questão das relações sociais, de haver uma classe alta que tem acesso à fartura, consome demais e não deixa sobrar nada, ou não deixa sobrar muita coisa para aqueles que são das classes mais baixas. Esse é um filme muito interessante. A criatividade dessa alegoria é muito bem bolada, a forma como a história é conduzida. Ela tem 3 arcos narrativos que nos levam para diferentes formas das pessoas se comportarem nessa situação. Ela tem uma direção brilhante, a parte de montagem, fotografia, as atuações, tudo isso é extremamente impecável. É um filme que realmente vale muito a pena de se assistir. Porém, quando eu vi esse filme, eu fiquei me perguntando até que ponto essa alegoria ela pode, de fato, ser colocada como algo próximo daquilo que o ser humano realiza, de como uma sociedade funciona, de como as pessoas se comportam. É sobre justamente esses questionamentos que eu fiquei pensando ao ver esse filme, que eu estou gravando, comentando aqui nesse vídeo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o filme ele é uma alegoria, ele é uma montagem de um espaço micro que faz relação com uma realidade macro. São casos, por exemplo, como a caverna de Platão, ou então como o livro Senhor das Moscas, do William Golding. São histórias que pegam um aspecto micro para nos conduzir a uma noção macro, a uma noção de algo maior, a noção de algo universal. E esses tipos de alegorias, às vezes, eles são muito problemáticos, porque eles não necessariamente correspondem à realidade a qual se referem. E isso me pareceu algo que faz sentido ao vermos O Poço. Em Poço a gente tem umas características muito singulares que fazem com que ele se distingua do funcionamento de uma sociedade normal. Você tem uma regra administrativa, a regra diz que cada pessoa vai ficar no máximo 30 dias no mesmo patamar, que cada um só pode levar um objeto, que pode comer à vontade, mas não pode guardar comida, ou seja, existe toda uma relação estrutural que rege o funcionamento dessa prisão. O mais importante aqui, que me pareceu, que não corresponde a algo que a gente tem na sociedade real, é que existe as mudanças de patamares. As pessoas ora podem estar no patamar mais alto, num nível mais alto,
onde tem mais acesso à comida, pode estar no nível intermediário, onde ela tem acesso à comida com um pouco menos de fartura, ou pode estar nos níveis mais baixos, onde ela não vai ter acesso nenhum à comida. Na realidade, a gente não tem esse tipo de mobilidade social. Mobilidade social não é algo tão que acontece de uma forma tão forte, a ponto de alguém da classe mais baixa pular para a classe mais alta, né? No geral, as pessoas ricas, elas já nasceram ricas. São poucos os exemplos em que alguém vem de uma classe mais baixa e enriquece. O mais comum nesse tipo de elevador social é a pessoa de classe pobre que atinge a classe média, mas a ascensão para os patamares mais ricos é algo que é bem mais engessado na sociedade. Então, aí a gente já tem uma discrepância para a gente pensar nessa questão comportamental que existe no filme, de como isso funciona na realidade. No filme, a gente tem pessoas que vivem com a incerteza de para onde vão no mês seguinte, porque no mês seguinte ela pode parar em um dos andares mais inferiores onde não há comida. Então, ela tem que se esbaldar de comer durante esse período de fartura para quando chegar lá embaixo ter um pouco mais de resistência. Ou então, ela pode ter vindo de uma classe mais baixa, onde não havia comida, chegou a um nível mais alto, que é justamente se fartar, porque ela estava passando fome. Então, a forma como os seres humanos se comportam aqui, elas seguem a estrutura do regulamento que a administração desse presídio impõe, o que é completamente diferente do que acontece na própria realidade. Na realidade, não necessariamente uma pessoa que passou fome e vá para um patamar mais elevado vai desenvolver um sentimento egoísta. Eu assisti uma vez uma palestra de um investidor, um cara da classe alta, um cara milionário, e ele contava que ele veio da pobreza. Ele começou a trabalhar com 10 anos vendendo picolé. Ele entrou para trabalhar no sistema bancário, foi subindo, chegou a altos níveis, chegou ao seu terceiro cargo mais alto dentro de um grande banco brasileiro, e com isso teve acesso a realizar seus investimentos e se tornou um cara de muitas posses, de um poder aquisitivo muito alto. E por saber que veio de uma classe baixa, sabendo que existem pessoas que passam necessidades, ele mantém uma ONG para oferecer educação e outros serviços para crianças das classes de renda mais baixas. Então, eu estou falando, é óbvio que é um exemplo isolado, não corresponde a uma maioria, mas nos mostra que a ascensão social não significa menosprezo com aqueles que são das classes mais baixas. Da mesma forma, o filme nos mostra que nos níveis mais baixos, a barbárie acaba imperando, inclusive casos de canibalismo. Quando a gente olha entre as camadas mais pobres das sociedades, a gente não tem um clima de matança entre um e outro. Muitas das vezes, a gente vai ter até mesmo um clima de solidariedade muito forte. A gente pode pensar em alguns grupos sociais mais baixos, a solidariedade é muito forte, a capacidade de movimentar assuntos coletivos é muito forte em determinados grupos assim. Certa vez eu vi um documentário que falava sobre as crianças moradoras de rua no Rio de Janeiro e mostrava que no final do dia essas crianças elas se reuniam e tudo que elas conseguiam vendendo bala, pedindo esmola, enfim, elas reuniam tudo aquilo e aquilo era comprado de comida que era dividido igualmente entre todos. Por quê? O fato de um conseguir mais dinheiro num dia do que o outro faz com que ele tenha essa solidariedade, porque amanhã ele pode ser o que não conseguiu tanto e que vai depender do outro. Ou seja, a menor capacidade, a menor renda, você não ter tanto acesso à comida, pode justamente fazer o oposto, não criar um clima de barbárie, mas criar um clima de companheirismo, um clima de ajuda mútua. Outro caso, a gente pensar o caso assim mais grave de destruição que a humanidade presenciou, que foi o Holocausto. A gente pensar naqueles judeus confinados não levou os judeus
a gerar um clima de barbárie entre eles, de matança entre eles, de brigarem entre comida. Não foi isso que aconteceu. Criou pelo formas de relacionamento entre eles, de tentar sobreviver àquilo todo. Então, o filme O Poço, ele, ao tentar fazer essa alegoria, ele acabou focando demais em expressar os sentimentos egoístas do ser humano. Na parte, por exemplo, em que a mulher faz 2 porções e pede para que cada um dos livros de baixo faça 2 porções, isso seja repassado, e isso não funciona, e só vai funcionar quando o outro personagem ameaça de defecar sobre a comida, e aí mostra como se fosse o ser humano incapaz de solidariedade, incapaz de pensar em bem comum e que só age mediante disciplina imposta, só age mediante força, e não é necessariamente assim que funciona. Se a humanidade funcionasse apenas através de sentimentos negativos, apenas sobre instintos de dominação, de força, a barbárie ia imperar. Todo mundo ia passar bem em todo mundo, ninguém ia cumprir o comprometido, todo mundo seria caloteiro, todo mundo usaria de violência e simplesmente não haveria civilização. E não é assim que o mundo funciona. Muita coisa boa sai do ser humano mesmo havendo tantas dificuldades entre tudo, entre conseguir bons empregos, conseguir boa renda, entre ter acesso a alimentos. Então, o filme, se ele tentou fazer uma alegoria sobre uma sociedade humana, ele acabou ignorando um outro lado, que é justamente o lado do ser humano, que ele é capaz de promover solidariedade, que é capaz de realizar coisas boas também. O filme ele até tentou dar uma justificativa no final, colocando a menina subindo no elevador como uma fonte de esperança. Porém, é um final tão aberto, tão, assim, o filme ele nos mostra uma realidade factível, regras, regulamentos, pessoas se comportando de tal forma, e nos entrega um final em aberto, com uma suposta esperança que não é nem um pouco plausível. Então ele tentou fazer uma justificativa oposta, como a humanidade não é só isso, pode-se esperar coisas boas, mas o filme acaba não trabalhando isso bem, porque fica tão em aberto que soa até um tanto quanto implausível aquilo tudo para a gente. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.